Olá, meus amigos, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro do nosso grupo de estudos. Eu sou Guilherme Madeira e quero conversar com vocês sobre o tema da condução coercitiva. Condução coercitiva. Queridos, o Supremo Tribunal Federal julgou na DPF 395 do Distrito Federal e 444 do Distrito Federal, julgada nos dias 13 e 14 de junho de 2018, sobre a condução coercitiva. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. É importante para nós compreendermos o tema da condução coercitiva, primeiro que nós entendamos o que o Supremo discutiu. O Código de Processo Penal, no artigo 260, ele autoriza a condução coercitiva de investigados para uma série de finalidades: interrogatório, reconhecimento. O Supremo só discutiu sobre o interrogatório. Então não há discussão sobre condução coercitiva para fins de reconhecimento, por exemplo. O Supremo só discutiu para fins de interrogatório. Tudo bem? Então lembra, a DPF 395 e 444, ambas do Distrito Federal, julgadas nos dias 13 e 14 de junho de 2018. O que prevaleceu? Prevaleceu, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a não recepção do artigo 260 do Código de Processo Penal. Entenderam que ele é incompatível com a presunção de inocência e com a ampla defesa. O interrogatório, ele é um meio de defesa e, por isso, não pode ser determinada a condução coercitiva. Particularmente, eu concordo com esta visão do Supremo. Eu entendo que é, sim, correta esta decisão do Supremo. Não há sentido em se obrigar réus a irem até a delegacia ou até o fórum única e exclusivamente para fins de interrogatório. É diferente você determinar a condução coercitiva para fins de reconhecimento. Reconhecimento, ou seja, a pessoa fica lá parada para ser reconhecida. Isso eu entendo que é possível, eu não vejo problema algum aí. É a chamada colaboração passiva. Colaboração passiva. Pode haver colaboração passiva, forçada, obrigar a pessoa a ficar parada, mas não pode haver colaboração ativa, obrigá-la a fazer determinado ato. Isso não pode. O Supremo Tribunal Federal discutiu, portanto, o tema da condução coercitiva. E eu queria dizer, olha que interessante, o dispositivo. Não pode haver a condução coercitiva de investigados ou réu para fins de interrogatório, sob pena de ilicitude das provas obtidas. Qualquer prova obtida por esse interrogatório forçado será considerada ilícita na visão do Supremo. Queridos, duas observações aqui. Eu vi gente dizendo o seguinte: 40 anos, código é de 40, nunca ninguém discutiu isso e agora se preocupam. Não é verdade. A doutrina processual penal se preocupava com isso. Cito, por exemplo, Aury Lopes Júnior, Gustavo Badaró e eu. Eu mais recente, porque meu livro é mais recente quando comparado com esses outros dois. Mas nós três sempre discutimos isso em nossas respectivas obras. Então não é um argumento cientificamente válido. Mas não é só isso. Não é só isso. Queridos, vejam, dizer que algo
é constitucional porque se consolidou no tempo, não é correto do ponto de vista da doutrina constitucional. Não existe uso capião de constitucionalidade. Ou seja, ninguém nunca alegou, logo é constitucional. Não me parece que seja um argumento adequado. Segundo, eu vi gente dizendo assim, não, agora, já que não pode a condução coercitiva, pode ser decretada a prisão temporária. Não me parece adequado também esse tipo de raciocínio. Prisão temporária, ela é uma restrição à liberdade muito maior que a condução coercitiva. Se não pode haver a condução coercitiva, que dirá a prisão temporária? O Supremo tem larga tradição, a partir de voto do ministro Eros Grau, de que não é possível prisão para fins de interrogatório. Decretar-se a prisão temporária para fins de interrogatório significa negar toda a essência do voto do Supremo Tribunal Federal. Uma das coisas que eu tenho insistido é preciso que haja racionalidade jurídica. Ainda que discordemos de eventual posição do Supremo, é preciso que, uma vez assentado pelo Pleno, que as questões se pacifiquem, sob pena de indevido prolongamento das questões. Precisamos discutir temas novos e não temas antigos. Tá bem? Queridos, era isso. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e sejam felizes. Valeu!